Eu nunca contei isso pra vocês em detalhes, mas vou mostrar agora, tá? Então, a gente tem aqui, ó, R$ 7.241. Era um salário bom pra época, isso 2019. Foi meu último emprego assim, CLT mesmo. Eu era analista pleno numa baita de uma empresa, que era o sonho da minha vida. Sonho de muita gente. E vamos combinar, né, gente, que eu tava numa empresa muito legal, ganhava um salário que é acima da média ainda hoje. Então, socialmente, eu já era uma vencedora. Mas o que eu sentia? Que as habilidades que eu tinha eu não conseguia usar tão bem nessa empresa. E a empresa, ela queria coisas que eu tinha dificuldade para entregar, tá? Para começar a história. Segundo, eu sentia que eu não tinha o reconhecimento que eu gostaria de ter, que eu achava que eu podia ter, que eu achava que eu merecia ter. Falar isso ainda hoje é difícil, mas na época, gente, era muito mais difícil, porque sempre era muito julgado, do tipo, nossa, você se acha, você é louca, o que você tá esperando? Mas a gente, quando sabe que tem potencial, a gente sente que pode mais. A gente quer mais, mas às vezes o meio, ele te abafa, ele te cala, ele fala pra você baixar tua bola, pra você ficar na tua, e você com aquela energia transbordando, né? E eu lembro que eu já dava aula pra outras instituições, já atendia como intermediário outras empresas, e uma das vezes eu recebi a ligação de uma empresa que eu prestava serviço para atender a empresa que eu estava trabalhando. Como eu estava trabalhando nessa empresa, eu sabia que eles tinham cobrado tipo uns R$ 88 mil para fazer uma ação X, e eles queriam me contratar para falar para essa empresa por R$ 150 a hora. Isso deu um nó na minha cabeça, porque eu percebi que o mercado atribuía um prestígio a mim, um prestígio que talvez eu nunca fosse conseguir ter nessa empresa, mas que o valor que valia aquele trabalho que eu fazia era muito maior do que os R$ 32 hora que eu ganhava como CLT e maior do que os R$ 150 que eu ganharia como PJ para atender essa empresa por um intermediário. Aqui entra a leitura de cenário, gente, da gente reconhecer onde a gente brilha, da gente reconhecer as oportunidades que a gente tem, da gente entender que às vezes é necessário fazer o nosso próprio caminho, calar um pouco a voz dos outros e seguir nossa intuição. E quando eu falo isso, chega a me arrepiar, porque não foi fácil dizer não para essa empresa, não foi fácil pedir demissão. As pessoas não acreditam até que você prove que dá. Eu sempre fui a pessoa crítica que eu mostro pra vocês, então eu pensava muito assim, como vai ser quando eu ficar mais velha? Porque o etarismo, gente, ele é escancarado todo dia na tua cara. Como vai ser quando eu me tornar mãe? Que oportunidades que eu vou ter? Será que eu vou dar conta de entregar o que a empresa me exige e ainda ter qualidade pra esse filho que nem nasceu? Eu assisti uma demissão em massa pela primeira vez em 2015 e foi extremamente traumático, porque você vê 300 pessoas dentro de uma sala recebendo um beijão, tchau, tchau, e ver na cara delas que elas não sabem o que fazer como próximo passo. Naquele momento eu já tinha entendido que um plano B era importante, que eu não queria ficar na mão do mercado. Então eu entendi que aquela era a hora de arriscar. Meu plano B virou plano A. Até porque também na minha época não se falava de empreendedorismo como uma opção, mas foi fundamental pra mim. Leitura de cenário, gente, é o xodó, assim, que eu tenho, é o conteúdo que eu busquei aprender, que eu apliquei, que eu mostro pra vocês, que realmente transformou a minha vida, o meu reconhecimento. Hoje na minha área eu sou um dos maiores nomes e tenho que falar isso pra vocês, tirando minha modéstia de lado, porque isso é fato, a gente tem evidências disso, e eu acredito que é um conhecimento que todo mundo deve aplicar na sua carreira, uma visão bem racional do que é mercado. Não adianta enfeitar pavão, a gente tem que encarar os preconceitos, as dificuldades, as limitações, aprender a ter força de extrair o melhor e ocupar o nosso espaço, seja esse espaço o que você determinar pra você, tá? Esse curso ele já tem um valor muito popular, essa semana tá com preço imbatível de R$ 197 e eu garanto que transforma a sua carreira. E se você não sentir essa transformação, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso. Mas fica o convite, fica a história para inspirar vocês também. E se você curtiu, comenta aqui.